Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim o texto: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Novamente. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por estarmos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de fazer algo para o Senhor até este momento, de prestar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, de podermos ter o privilégio, ó Deus, de participarmos da mesa do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai Santo, que a Tua palavra nos alimente nesta noite, como sempre temos, ó Deus, recebido do Senhor. Pai Santo, fala conosco, em nome de Jesus, nos dê a instrumentalidade do Teu Espírito, nos ajude, Senhor Deus, na transmissão de Sua palavra, que segundo, ó Deus, as Tuas muitas misericórdias, possamos, ó Deus, compartilhar a Sua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Podeis assentar? Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o tema o ego subjugado pela cruz. O Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus. E ele vai falar do Rei Jesus. Inclusive, se você for lá, no primeiro capítulo, você vai ver a genealogia do Mestre. Mateus revela ali Jesus Cristo como Rei. E aqui nesse capítulo 16, nós vemos aí um alerta de Jesus acerca do processo em que eles já estavam há um tempo com Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, e já no capítulo 16, Jesus já estava alertando os discípulos do que iria acontecer com ele. No verso 21, Jesus faz um alerta. O contexto aqui, meus irmãos, ele é impressionante. Porque o Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, aqui no versículo 21 desse capítulo 16, foi a primeira vez que Jesus Cristo vai dar uma pincelada aos seus discípulos acerca do que ia acontecer com ele. Então, no versículo 21, ele vai dizer que estava se aproximando a sua morte. E lá no versículo 22, Pedro, ele toma um susto acerca dessa declaração de Jesus. E ele vai dizer para Jesus: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, no verso 22. Eu quero dizer para os irmãos que o caminho do mundo, o caminho percorrido por aqueles que estão no mundo, é a procura da defesa de si mesmo, ou a defesa de seus interesses, mas na doutrina e no ensino de Cristo não contém isso, ou não contém o salve-te a ti mesmo. Como Pedro vai dizer: tenha compaixão de ti mesmo, Senhor. Não há essa realidade na doutrina de Jesus, o salva-te a ti mesmo, mas antes, ao contrário, entregue-se a si mesmo. Essa era a consciência de Jesus. Aqui, nessa reação de Pedro, Cristo, ele percebe nesse conselho de seu discípulo o oportunismo do diabo para demovê-lo de seu objetivo. Isso está lá no verso 23 desse mesmo capítulo. E imediatamente Jesus vai rejeitar e repreender o seu discípulo por causa dessa postura, desse posicionamento, dessa sensibilidade. Mestre, tenha compaixão de ti mesmo. E Jesus Cristo, ele vira para Pedro e disse assim: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas eternas, e sim das deste mundo. Esta foi a repreensão. É necessário que estejamos atentos às reações que temos diante de Deus, ou às reações que temos em relação ao meio em que estamos, ou a maneira com que nós tratamos as coisas, e precisamos entender qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que está imperando no nosso coração?
É a nossa vontade ou nós estamos sendo usados, à semelhança de Pedro, por Satanás? Precisamos ficar atentos a isso. Mas no versículo 24, Jesus vai dizer o que acabamos de ler. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E antes de entrarmos no tema proposto, meus irmãos, nós necessitamos nos ater em alguns termos, ou algumas perícopes, ou pequenas palavras que formam a frase do verso que acabamos de ler. E a primeira delas é: se alguém, nós estamos aqui diante de um dever imposto, pois é para todos os que foram unidos com Cristo e alistados sob sua bandeira. Alguém que está aí comigo, caminhando comigo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele vai dizer: se alguém quer vir. O grego aqui, ele é enfático, quando ele vai demonstrar o significado dessa frase e a intenção dessa frase. Pois nessa frase está aqui o consentimento da vontade. Você que quer vir após mim, você que já manifestou o desejo de vir após mim, ou seja, a manifestação vem de quem está seguindo. Por isso, é aqui presente o consentimento da vontade. Mas, estando pleno, ou em pleno propósito de coração. Ou seja, uma resolução determinada. Eu estou seguindo a Cristo, consciente de quem eu estou seguindo. E ele continua: se alguém quer vir após mim, quando ele fala a respeito do após mim, ele está expressando aqui o desejo de quem está seguindo, como se o aluno estivesse seguindo o professor, como se um soldado estivesse seguindo o seu comandante, e também como um servo estava desejoso por seguir o seu mestre. E aí, nesse desejo, neste seguir, está aqui o negue. No original, no grego, tem o sentido de negar-se totalmente. Negar a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrompida. E depois de negar a si mesmo, além de negar a si mesmo, ele é convidado para o tome, que aqui não é passivo. Ou a pessoa, ela está sofrendo algo por ter recebido uma cruz sem ter mesmo pedido. Não, ele está sendo convocado. Você que deseja me seguir, ou você que quer me seguir, através de um desejo já manifestado por você, tome a sua cruz. E nós não podemos deixar de entender que a cruz aqui ainda é um objeto desprezado pelo mundo. Agora, o interessante é que quando você vai ler acerca da história da cruz, nós vamos ver que a cruz foi desenvolvida como um objeto de execução. E os judeus não olhavam para a cruz, não só os judeus, mas também os romanos. E os povos que estavam sob o domínio do império não olhavam para a cruz com bons olhos. Por quê? Porque só os malfeitores eram pendurados no madeiro. A cruz era um instrumento de execução. Não foram os romanos que lançaram essa modalidade, mas eles aperfeiçoaram essa modalidade. Houve uma rebelião de escravos durante a história do Império Romano. Eu não sei quanto aos irmãos, se os irmãos entendem ou já ouviram falar do Espartacus. Inclusive, já teve filmes dele aí. Filmes da década de 60, e teve uma série lançada pela Netflix,
Uma série não muito aconselhada para crentes assistir, mas teve uma série lançada no Netflix sobre a história do Espartacus. Um trácio, um soldado trácio, que servia no exército auxiliar de Roma. Ele se revolta contra os romanos, e por causa dessa revolta, ele vai reunir 600 mil escravos num levante contra o Império Romano. Eles queriam invadir a cidade imperial. Estavam a poucos quilômetros da cidade imperial. E o exército do general Crassus derrota os escravos. Uma boa parte deles são mortos, mas a maioria são capturados vivos. E a história está aí, para ninguém poder falar assim, isso nunca aconteceu. Você pode ir lá nos livros de história, nos registros históricos, você vai ver. O exército do general Crassus, juntamente com Pompeu, para servir de exemplo para todos aqueles que intentassem contra o Império Romano, crucificou todos os escravos sobreviventes. E a história fala que faltou madeira na cidade para fazer cruz. Assim como faltou madeira em estaca na época para fazer estaca, na época de Nero, para empalar os cristãos. Os escravos foram crucificados na Via Ápia, desde o lugar que eles foram capturados até chegar às portas da cidade imperial. Olha que tanto de gente que foram mortos e executados. Escravos revoltosos, ladrões, homens corruptos, homens que não tinham honra, homens que não tinham qualquer conduta, ou a sua conduta não era uma conduta condigna com a sociedade romana, eram crucificados. E a palavra vai dizer que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. A cruz tinha essa estigma, um instrumento maldito, um instrumento de maldição, um instrumento de morte. Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ressignificando o sentido da cruz. A cruz ainda é um objeto desprezado pelo mundo, odiado pela nossa natureza carnal, mas que é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E ele vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. E devemos viver como Cristo viveu, para a glória de Deus. Mas para entendermos isso, nós precisamos compreender o que é ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro é aquele que tem o ego subjugado pela cruz. Mas nós precisamos responder essa pergunta: o que é ser um cristão verdadeiro? Será que ser um cristão verdadeiro é alguém que possui uma membresia em uma igreja? Ou possui uma membresia numa placa? Não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Também não. O que então caracterizaria verdadeiramente um cristão? O verdadeiro cristão é alguém que, ao receber a Cristo Jesus como Senhor, renunciou a si mesmo. Paulo vai afirmar isso aos Colossenses, no capítulo 2, verso 6 de sua carta. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele é alguém que nega o pecado e toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. O apóstolo Paulo vai afirmar também que Deus foi fiel ao ter nos chamado à comunhão com seu Filho, Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. E essa comunhão, em sua obediência, nos aponta para o sofrimento aqui e agora. Cada um de nós fomos chamados
E neste chamamento, nesta convocação, o Senhor colocou dentro de nós o sentimento de segui-lo. E tendo consciência de que seguir a Cristo é negar a nós mesmos, nós estaremos indo sempre em direção ao sofrimento, aqui e agora. Nós precisamos ter essa consciência, que quando nós tomamos sobre nós o jugo de Cristo, nós estamos sendo encaminhados para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas para aprendermos, existem pedras no caminho. O sofrimento é aqui e agora. Mas a sua recompensa é a glória no futuro sem fim. Romanos no capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado, diz o apóstolo, com a glória a ser revelada a nós. Não há como afirmar, meus irmãos, que pertencemos a Cristo e viver para agradar a nós mesmos. O verdadeiro cristão, ele terá o seu ego esmagado pela cruz. Nós pertencemos a Cristo. Não fomos chamados para viver segundo a nossa vontade ou para nós mesmos. Não podemos continuar, meus irmãos, cometendo esse engano. Fomos advertidos quando Cristo nos chamou para o seu reino. E ele vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu recebi a Cristo como o meu Salvador, mas eu não quero essa cruz, não. Não nos é dado essa liberdade. Precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas também Cristo nos alerta, declarando: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, a cruz subjuga o nosso ego, para que estejamos dentro do propósito divino. Quando nós carregamos a cruz, quando nós levamos a nossa cruz, nós temos o nosso ego subjugado. Nós não tomamos para nós mesmos a glória que é de Deus. Nós não vamos jamais chegar diante de Deus ou diante das pessoas testemunhando: eu recebi um livramento, o diabo quase me matou. Se não fosse pelas minhas orações, o diabo tinha me matado. Foi isso que eu ouvi aí, estando na porta do laboratório aqui da prefeitura de Vilhena. Uma pessoa dando um testemunho para outra. É mesmo? Quer dizer que foi por causa das suas orações que o diabo não te matou? Primeiro, é Deus que nos guarda. Segundo, lá em Hebreus diz que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, com a sua morte, tirou do diabo, ou venceu aquele que tinha o poder da morte. Não é por causa das nossas orações que somos livres da morte, é por causa de Cristo nos guardando. Ele disse assim: olha, eu estarei convosco todos os dias. Mas então onde é que fica a oração? Quando nós oramos pedindo a Deus livramento? Quando nós oramos, nós estamos simplesmente participando do propósito, do desejo de Deus, de estar ali na presença de Deus, orando ao Senhor, para que o propósito do Senhor se cumpra. O propósito vai se cumprir, orando ou não. Mas o Senhor nos chama a orar, porque a oração faz parte de uma vida piedosa. A oração aqui é entendido como um meio de graça, para mantermos comunhão com Deus. A oração não muda Deus, a oração nos muda. A oração nos faz entender o propósito de Deus. É através da oração que o Senhor fala conosco. Não é por causa da oração que somos libertos ou livres de qualquer acidente. Foi por causa do Senhor nos guardando. Eu tenho certeza absoluta que essa família de pastores, de um pastor e a sua família, lá de Ji-Paraná, se não me engano, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, mesmo ministério do pastor Fernando.
Eu tenho certeza que quando eles pegaram o volante, isso foi no mês passado, quando eles pegaram o volante, eles oraram a Deus: Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo mal, dos acidentes da estrada, do homem sanguinário, do homem mau, daquele que é negligente no volante. Senhor, guarda-nos, guarda-nos. A pessoa estava exercendo a sua fé. E o que aconteceu? Aprove a Deus levá-los. Foi a oração que evitou. A família foi toda recolhida, tanto o pastor quanto a sua esposa e seus filhos. Aí você pode falar comigo: então orar não adianta nada. Não, adianta sim. Adianta sim. Porque nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Porque quando nós oramos pedindo para que Deus nos guarde, nós estamos tendo a consciência de que quem guarda é Deus. Se Deus não guardou, porque Ele não quis guardar. Se é que nós estamos tendo aqui o conceito correto do que é guardar. Porque o fato ali, quando se dirige a uma família que tem o nome escrito no livro da vida, ela está simplesmente voltando para casa. A tristeza fica para os familiares. Mas a palavra de Deus diz que Deus se alegra na morte de seus santos. Fomos chamados, meus queridos, à semelhança da igreja primitiva, a nos alegrarmos com os sofrimentos que nós temos. Não porque nós somos masoquistas, não. Mas quando nós sofremos a semelhança do que Cristo sofreu, nós precisamos entender que é um grande privilégio. Porque se você ou eu estamos sofrendo por causa do Evangelho, nós somos chamados para estar dentro do propósito de Deus. Atos no capítulo 3, se não me engano, vai falar a respeito da história ali do milagre que Jesus Cristo operou através de Pedro e João, curando um coxo. E no final, eles foram envergonhados, foram humilhados, e disseram para eles assim: não mais pregue que Jesus Cristo cura, não mais pregue a respeito do nome deste homem. Eles voltaram para casa, onde todos os demais discípulos estavam reunidos. E quando os discípulos que estavam no sinédrio, Pedro e João e alguns que estavam com eles, chegaram contando o que aconteceu, o texto vai dizer que eles se alegraram por fazerem parte dos sofrimentos de Cristo. A cruz de Cristo esmaga o nosso ego. Um ego subjugado pela cruz possui uma auto-renúncia. A vida cristã começa com um ato de auto-renúncia e é continuada pela auto-mortificação. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ao investigarmos a história da igreja cristã, tomamos conhecimento das muitas centenas de milhares e até milhões de cristãos que o Império Romano havia vitimado entre a perseguição de Nero, no ano 64 até 34, se não me engano, até a revogação das leis do imperador Diocleciano pelo Edito de Milão, em 313. Portanto, a vida cristã aqui, ela é comparada como uma corrida. Fomos convocados para uma corrida. E nessa corrida, o autor de Hebreus, no capítulo 12, se não me engano, capítulo 12, verso 1 e o 2, vai dizer que nós precisamos nos desembaraçar das coisas deste mundo e do pecado que tenazmente nos persegue, nos assediando. Aqui a semelhança desse desembaraçar, nós podemos pensar nas competições de corrida, mas antes dessa competição acontecer, os corredores treinavam com pesos amarrados ao seu corpo. Mas será que no momento da execução da corrida, eles estavam com os pesos amarrados no seu corpo? Não. Eles se livravam daquele peso para correr mais rápido. Porque uma era a sensação de ter o peso no seu corpo, correndo. A outra
era no momento, na corrida de largada, da largada, sem aquele peso. Olha a velocidade que essa pessoa correria. Precisamos deixar o peso do pecado. Precisamos abandonar as coisas que têm nos embaraçado nessa vida para seguir a Cristo, porque nós somos chamados para segui-lo. Temos que abandonar tudo que nos embaraça. Aqui o autor nos fala de tudo que é supérfluo e desnecessário, que poderia nos atrapalhar. É preciso deixar de lado, meus irmãos, o que tem te embaraçado, o que tem te atrapalhado, o que tem nos atrapalhado para continuar na caminhada, para sermos mais constantes na caminhada, o que tem nos atrapalhado. E dentre as coisas que tem nos atrapalhado, o que nós podemos deixar de lado? Porque essas coisas, diz o autor, são supérfluas. Nós podemos relevar. Quando nós falamos acerca da importância de se participar da ceia do Senhor, aí nós nos lembramos, eu não posso participar da ceia do Senhor, porque na semana passada eu briguei com aquele irmão, meu coração está fechado. Ué, vá lá no irmão, conserta com ele, abre o seu coração e participe da ceia. É tão pequenininho, porque na verdade são as pequenas pedras que nos derrubam, pois as grandes estão diante de nós, nós estamos vendo e podemos desviar delas. Agora as pequenininhas, as pequenas rusgas, os pequenos desentendimentos, porque cada um aqui faz parte de uma cultura diferente. As diferenças ocorrerão. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós. E quando fazemos isso, facilitamos mais a caminhada. Continuamos na comunhão, não somente no corpo de Cristo, mas principalmente com Cristo Jesus, que é o cabeça desse corpo. 1 Pedro 2:21, porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguir os seus passos. E ele, segundo Paulo, não agradou a si mesmo. Romanos 15, verso 3. Cientes de que há dificuldades no caminho, meus irmãos, inclusive obstáculos na estrada, dos quais o principal obstáculo é o nosso ego, nós podemos subjugá-los, ou subjugá-lo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa velha natureza com Cristo e mantê-la lá. Mantenha a velha natureza na cruz do Calvário e se aproxime daquele que ressuscitou e já está fora de lá, para que possamos andar com mais desembaraço. Uma vez assistindo a linguagem da internet desses pequenos vídeos, shorts, né? Os pequenos vídeos. Assistindo um pequeno vídeo, o moço disse assim: Jesus Cristo disse para amar o meu inimigo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é amar a mim mesmo, porque o meu primeiro inimigo sou eu mesmo. É nós que nos atrapalhamos e nos embaraçamos na caminhada cristã por causa do nosso ego. Precisamos deixar que o nosso ego seja esmagado pela cruz do Calvário. A semelhança de Cristo que foi moído lá. Se ele foi moído, o Filho de Deus, o soberano das nações, o Rei dos reis, foi moído lá, entregou a si mesmo, ficou em silêncio diante de seus algozes, ele não abriu a sua boca. E a palavra de Deus diz que em silêncio Jesus Cristo consentia na sua morte. Que possamos, à semelhança do Senhor, consentir na morte do nosso ego a cada dia, para que possamos estar mais parecidos com Ele. Um outro aspecto que nós precisamos observar, que um ego subjugado pela cruz entende o imperativo de tome a sua cruz. Isto que significa aqui não é a cruz como um objeto de fé. Eu vou botar uma cruz no pescoço e sair levando a minha cruz. Aí é fácil, né? Não está se falando disso.
mas como uma experiência da alma. A figura usada nessa expressão por Jesus é a de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução, como já falamos, para o lugar onde a pena capital será aplicada. Esse era o costume daquela época, e foi assim também com o nosso Senhor, no caminho do Calvário. O Senhor nos chama para segui-lo a caminho do Calvário. Nós ainda estamos aqui, irmãos, nós não subimos. A cruz está aí para carregarmos. João 19:17, Jesus vai dizer, na verdade o narrador, João, vai dizer, tomaram eles, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. E assim percebemos que os benefícios legais do Calvário são recebidos através do crer, quando a culpa do pecado é cancelada. Mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são somente desfrutadas à medida que somos, de um modo prático, como Paulo afirma à igreja de Filipos, para conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Fomos chamados à semelhança de Jesus, a morrermos todos os dias, em favor do Evangelho, em favor do testemunho, em favor da igreja, do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E ele alerta aqui, dizendo acerca do sofrimento que nos espera. Agora, diante desse sofrimento, Paulo vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Porque o texto diz que aqueles que retrocedem, a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Fomos chamados pelo Senhor, fomos eleitos por Ele, marcados pela promessa do Espírito de Deus, sim, glória a Deus. Tivemos os nossos pecados cancelados, glória a Deus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, e de lá ele não é apagado por causa dos nossos pecados, aleluia. Mas nós temos uma cruz para carregar, a cruz da resignação, a cruz do serviço, do testemunho e da vontade de servirmos ao Senhor de verdade. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz à nossa vida diária que podemos regular a nossa conduta pelos os princípios do Senhor, que ela se torna também eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte. Quem quer ir para o céu? Bom, alguns levantaram a mão, outros não querem ir não, né? Quem quer ir para o céu, irmãos? Amém? Todos nós queremos ir para o céu, né? Para entrar no céu tem que morrer. A não ser que Jesus Cristo volte agora e Ele nos chame para encontrar com Ele nos céus. Teremos os nossos corpos transformados, diz o texto. Mas para entrar no céu, isso aqui não entra. É preciso morrer. A Bíblia diz que nós morremos a cada dia e devemos morrer a cada dia para a nossa velha natureza. Devemos subjugar a nossa velha natureza, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo e Cristo estão em aberto confronto, aberto antagonismo. Por conseguinte, está escrito: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível, meus queridos, andar com Cristo e comungar com Ele até que tenhamos nos separado deste mundo. Precisamos nos separar deste mundo. E mundo não é simplesmente não seguir no conselho do ímpio, como diz o Salmo 1. Andar com os pecadores, assentar nas rodas dos escândalos. O mundo não é só isso, não. O mundo é esse sistema que nos escraviza e nos coloca em oposição a Deus. O mundo está aqui dentro da nossa mente. Tudo que a nossa mente maquina contra Deus, isso é mundo. E nós precisamos crucificar
A nossa velha natureza, a velha natureza que pertence a esse sistema corrompido e que quer destruir tudo, principalmente a nossa família. Mas quando nós crucificamos a nossa velha natureza com o Senhor, estamos nos preparando para andar com Ele e estar com Ele até o dia que o Senhor nos chamar. É necessário nos envolvermos e compartilharmos com Ele da sua humilhação. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, como se estivéssemos saindo com Ele, quando Ele foi levado para ser crucificado. Quanto mais próximo eu andar com Cristo, mais eu serei mal entendido e ridicularizado por este mundo. Lá em Jó, Velho Testamento, capítulo 12, verso 4, Jó disse: Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, disse o patriarca, e no entanto, eles riem de mim. Somos e seremos detestados pelo mundo até o dia em que Jesus Cristo voltar. João capítulo 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não cometamos o engano, pois é extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Portanto, tomar a minha cruz significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo através da minha recusa em ser conformado com ele. O que é deliberar? Deliberadamente é de vontade própria. Eu estou deliberando que vou agir dessa forma. Esse termo é muito usado em reuniões, nas empresas privadas e nas públicas. Vamos deliberar aqui com uma reunião. Eu estou deliberando aqui com o meu Senhor que eu estou em franca oposição a este mundo. E por mais que este mundo me odeie, não me interessa, porque o que me interessa é o que Cristo pensa de mim, e não o que o mundo pensa de mim. É isso que deve estar na nossa mente. Portanto, tomar a minha cruz significa uma vida voluntária, rendida a Deus, como um ato do próprio Cristo, que foi um sacrifício voluntário, oferecendo a si mesmo a Deus, sendo assim um ato de obediência a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, deve partir do cristão uma escolha deliberada em se colocar em oposição a este mundo. Aí eu não consigo entender quando eu vejo alguns cristãos que se posicionam politicamente à esquerda. Aí eu estava vendo o debate, um pastor que é deputado federal defendendo aborto. Esse que é o problema. Nós não fomos chamados para isso. Ah, mas então por que ele está lá como deputado federal? Ele está lá como deputado federal para ser sal e luz, e não para defender uma pauta. A pauta dele é de Cristo. É isso que ele tem que fazer. Aí as atividades dele virão como consequência. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser crente lá. Carregar a Bíblia, falar de Jesus o tempo todo. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a primícia de um cristão é testemunhar de Cristo. E para testemunhar de Cristo, essas pautas não se encaixam. Essa é uma verdade bíblica, não é minha. Portanto, para concluir, meus irmãos, um ego subjugado pela cruz está ligado ao fato do cristão se submeter e se tornar parte dos sofrimentos do Mestre. Cristo deu a sua vida pelos outros e os seus seguidores são chamados a estarem dispostos para fazerem o mesmo. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo.
para a companhia de seus sofrimentos e para ser participante em seu serviço. Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou, devemos nos esvaziar também. Assim devemos ser como Ele, que não agradou a si mesmo. Hebreus no capítulo 13, verso 3. O autor vai dizer: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se fossem maltratados com ele. Vós mesmos, em pessoa, fostes maltratados. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 16, verso 25. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: em nada tenho a minha vida preciosa. Atos, capítulo 20, verso 24. A vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo está perdida para a eternidade. Mas a vida que é sacrificada pelos interesses próprios, ou seja, eu sacrifico os meus próprios interesses em favor de Cristo, essa vida será achada novamente na eternidade e preservada durante toda essa eternidade. Portanto, meus irmãos, nós precisamos deixar que a cruz esmague o nosso ego e nos faça um pouco mais parecidos com Cristo, a fim de que estejamos dentro do propósito do Senhor. O propósito que nós buscamos, a vontade que nós buscamos é a vontade de Deus, e não a vontade do homem, e não o desejo do homem, mas a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar?